Esse evento é realizado pela Associação dos Psicólogos Policiais de Santa Catarina, a APSIPOL, foi fundada em 2016 e é uma organização sem fins lucrativos que possui como finalidade a busca da valorização da carreira dos psicólogos e psicólogas da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e a integração de seus associados. É com muita alegria que hoje falaremos nessa mesa redonda sobre o tema Perfil Criminal e Autópsia Psicológica. A intenção, a partir de tal discussão, é evoluir na compreensão das possibilidades de atuação profissional e estruturar futuros trabalhos, incluindo-os aos já realizados de forma competente pelos psicólogos policiais atuantes na PCSC. Para quem não sabe, a Polícia Civil de Santa Catarina conta com o cargo de psicólogo policial em seu quadro funcional, tendo profissionais espalhados por toda a extensão territorial de Santa Catarina. E é um exemplo para o Brasil de como a psicologia pode auxiliar de modo expressivo, tanto na investigação criminal, como na atuação junto aos operadores de segurança pública e à comunidade. Eu, Aline Pozzolo Batista, como presidente da APSIPOL, gostaria de agradecer em nome de todos os associados as presenças tão especiais de Denis Lino, Christian Costa e da nossa associada Maíra Gomes Marque, esses três nomes importantes no cenário nacional quando se fala em psicologia investigativa, criminal e policial. Informo que cada participante terá 20 minutos para expor sua fala e que as perguntas serão feitas ao final das três apresentações. Para iniciarmos, então, essa mesa, gostaria de chamar o psicólogo Denis Lino, que é doutorando em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Psicologia Investigativa e Forense pela Universidade de Liverpool, graduado em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador, orientador do grupo CogJus, autor do livro Criminal Profiling, Perfil Criminal, Análise do Comportamento na Investigação Criminal, e organizador do livro Psicologia Investigativa, Teoria e Prática, que foi lançado agora em 2023. Denis, por favor, tome a palavra. Obrigado, Aline, obrigado todo mundo pelo convite para falar sobre o tema que, assim, eu entrei na graduação sem saber que existia, mas que eu queria trabalhar com psicologia investigativa sem saber o que era, mas era essa coisa da psicologia criminal, da psicologia voltada à investigação. E aí, acho que no segundo ano do curso, eu descobri algumas possibilidades, dentre elas do perfil criminal, e foi o que mais me atraiu a atenção. E, né, então, desde o meu segundo ano de graduação, é o que eu venho fazendo, é o que eu venho estudando, é o que eu venho me especializando. Vou pedir aqui para compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preparei algo que eu sou muito visual, então, se eu não tiver algo para me guiar, eu gosto de ter aquele organizadozinho do que é que eu pretendo falar e tudo mais. Então, como vocês veem aí, né, foi comentado pela Aline na parte do mini currículo, são duas obras publicadas dentro dessa perspectiva, uma específica, que foi a primeira lançada em 2021, abril de 2021, vai fazer agora 2 anos, específico sobre perfil criminal, porque se vocês se dedicarem a estudar perfil criminal em profundidade, vocês vão se deparar com a primeira barreira, que é a falta de documentação especializada em português do Brasil. Nós temos algumas em português de Portugal, alguns trabalhos são feitos pela Universidade de Minho, se eu não me engano, tem alguns desenvolvimentos nesse sentido. A gente tem alguns em espanhol também, aqui da parte do Chile, da Espanha especificamente, mas a grande carga, porque todos esses países eles publicam em inglês, é em inglês. E aí esse foi o motivo pelo qual eu decidi, durante a pandemia, todo mundo trancado em casa, o que é que eu podia fazer para, né, continuar na área, divulgar e crescer pessoalmente, profissionalmente, tanto eu quanto a parte do perfil criminal. Foi aí que eu decidi aglomerar o que tem de conteúdo em perfil criminal, e foi lançado aí esse livro, e agora, no início de 2023, juntando alguns outros colaboradores, dentre eles peritos criminais que são psicólogos, que depois, se vocês tiverem interesse, eu acho que pode contribuir
com a troca de conhecimento do Paraná, aqui do Rio Grande do Norte, de outras regiões que construíram essa obra junto a mim, que é de Psicologia Investigativa, Teoria e Prática. Então, especificamente, falando sobre o perfil criminal, e tendo exposto aí um livro, Perfil Criminal, e outro, Psicologia Investigativa, eu queria primeiro deixar claro que são duas terminologias diferentes, tá certo? Talvez, em algum momento da trajetória que vocês passaram, tenham pego algum artigo, algum comentário, alguma postagem que se fala algo como psicologia investigativa, também chamado no Brasil de perfil criminal, ou o inverso disso, quando não é a realidade, são dois conceitos diferentes. Uma é uma aplicação técnica, que é a do perfil criminal, e outra é uma área de atuação, que seria a psicologia investigativa, que estaria ali numa posição semelhante à psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia organizacional, que é a psicologia aplicada no contexto, que é o que vocês atuam, né, até onde eu entenda, que é de auxiliar na tomada de decisão dos operadores do direito através da psicologia. Então, é a psicologia aplicada na investigação. Mas, então, o que é o perfil criminal? Eu começo sempre trazendo a definição justamente para fazer essa diferenciação. A ideia do perfil criminal é ser uma técnica que vai apontar prováveis características do ofensor baseado nos atos cometidos durante o crime. Então, primeiro que a gente está falando, eu coloco em destaque a palavra prováveis. A gente, enquanto psicólogo, vocês sabem tão bem e melhor do que eu, que a psicologia não tem a capacidade de determinar o que é ou o que não é. A gente não tem como dizer que criança X vai se desenvolver dessa maneira e vai chegar dessa forma, que uma pessoa com transtorno mental X ou Y vai sempre agir daquela maneira. A gente tem alguns conhecimentos do que é mais provável de ocorrer, de que uma criança, num contexto de violência, de abusos, ela vai crescer com determinados traumas, que vai dificultar as relações interpessoais, mas isso não quer dizer que todas as vezes vai ser o resultado. Vão ter algumas coisas que vão escapar à regra, mas a gente, enquanto psicólogo, a gente estuda essas características mais prováveis, o que é que a gente espera em comportamento, o que é que a gente espera de resultados de tratamentos, e no perfil criminal, que é a aplicação de conceitos de ciências comportamentais, de ciências sociais, a gente também não tem a possibilidade de dar uma certeza, de olhar para a cena do crime e dizer, com certeza essa pessoa tem características X, Y e Z. A gente pode dizer que é extremamente provável, que é altamente provável, mas que determinar que aquela pessoa vai ter assim ou assado, enquanto psicologia não é possível. Vou pedir só um segundo, que aqui a janela está aberta, está saindo som, não sei se está chegando para vocês ou não, deixa eu só fechar aqui. Não sei se estava incomodando vocês, mas a mim estava, então, para evitar interferir. Então, enquanto psicologia, a gente tem essa limitação. Todo mundo aqui já foi estudante de psicologia, então sabe, a palavra principal do psicólogo, principalmente seu estudante, é depende. Isso daqui é assim ou é assado? Depende, porque depende disso, depende daquilo. No perfil criminal não seria diferente. A gente não tem esse poder determinista. Então, o máximo que a gente consegue fazer é indicar as prováveis características dos ofensores, que já ajuda, como vocês vão ver, na priorização dos suspeitos. Qual é a base principal do perfil criminal? É a ideia de características de cunho biopsicossocial, então biológico, psicológico e social, podem ser auferidas, descobertas a partir dos vestígios comportamentais, das características comportamentais que ele deixa ao cometer um crime. De acordo com como ele age, a gente teria como identificar características de cunho biológico, psicológico ou social. Apesar de, às vezes, ser vendido como uma prática extremamente inovadora, é algo que a psicologia já faz, só que de maneira inversa. Porque a gente, enquanto psicólogo, muitas vezes tem acesso à pessoa, a gente tem acesso às características biológicas, psicológicas e sociais, mas o que a gente não sabe é como essa pessoa se comporta no seu dia a dia, ou em determinada situação. A gente tem a pessoa, a gente analisa ela, aplica teste, faz entrevista, para tentar identificar mais ou menos como é essa pessoa no seu dia a dia. Uma avaliação de porte de arma, por exemplo, é tentar ver se aquela pessoa tem características que vão ser perigosas se ela está com a arma. Uma avaliação para tirar CNH, do mesmo jeito, você está avaliando para saber se aquela pessoa ela vai ser um problema para a sociedade no futuro. Então, a gente, de certa forma, por mais que, enquanto psicólogo, a gente não gosta da palavra prever,
A gente tem um pouco dessa capacidade e a nossa prática nesse sentido. Só que o que acontece no perfil criminal é que você não está com acesso ao indivíduo, você está com acesso aos comportamentos dele. Então, enquanto na psicologia tradicional, digamos assim, você olha para o indivíduo e tenta entender como ele se comporta, aqui a gente tem um resultado do indivíduo, que é o comportamento, e a gente vai tentar fazer esse movimento inverso de quem é ele. Os objetivos do perfil criminal, que é que ele pode oferecer para a investigação, é uma melhor compreensão da dinâmica do crime, porque vai ser uma análise não de vestígios empíricos ou de DNA ou de manchas de sangue, mas uma análise a partir desse detalhamento do perito do que é que pode ter ocorrido na cena do crime, a partir da análise justamente dos vestígios comportamentais, uma possível indicação da motivação do ofensor, de acordo com os comportamentos dele, será que a motivação por vingança, será que havia um conhecimento prévio, será que havia uma motivação sexual, e a partir disso, seguir para as próximas etapas, que eu acho que é o ponto principal do perfil criminal, que é a priorização dos suspeitos, quando você tem mais de um suspeito, tem alguns suspeitos, e não sabe qual deles você deve priorizar a sua investigação, quem é que eu interrogo primeiro, quem é que eu boto um vigia ali, um investigador procurando informações sobre ele, a paisana, sempre com ele. Eu não tenho profissionais suficientes para fazer isso com meus 5 suspeitos. Então, em quem é que eu foco? Qual que é mais provável de ser, de acordo com como o crime foi cometido? Então, essa priorização. Então, isso faz parte também da criação de hipóteses investigativas, indicando aquelas que podem ser as mais prováveis, mas também aquelas que ainda não foram consideradas. E aí a Simone, a Maíra e a Dani, que estava comigo lá em Santa Catarina, espero que se lembre que a gente estava conversando dessa ideia de não fechar a mente investigativa para outras hipóteses e acabar levando a um viés de confirmação. Então, o perfil criminal ele acaba podendo servir essa vertente de uma análise de fora, de quem tem conhecimento da psicologia cognitiva e tomada de decisão, para evitar que o investigador caia em algumas armadilhas cognitivas. E cabe também, dentro do perfil criminal, a sugestão investigativa. Então, a partir do que eu vi do caso, do que eu acho que é a pessoa, do que já foi feito na investigação, o que mais pode ser feito para tentar identificar o que ocorreu? É possível que esse indivíduo ele tenha um transtorno mental, e um deles ele tem acompanhamento com psiquiatra. Então, entrevista esse psiquiatra, ele não foi entrevistado para saber como é esse sujeito, o que é que a gente sabe sobre a forma como ele reage diante de uma situação de estresse. Então, o que é que eu, enquanto psicólogo, que estou vendo de fora, analisando o comportamento, posso tentar sugerir para a investigação dar prosseguimento, né, e chegar a um resultado. Existem, basicamente, hoje, 3 grandes metodologias de como esse perfil criminal ele é feito. Uma delas é a do FBI, que talvez seja mais famosa devido aos filmes, aos seriados, aos livros que a gente tem, como o Mindhunter, como o Whoever Fights Monsters, que eles falam do organizado e desorganizado, e aí eles diriam algo do tipo, o ofensor é do sexo masculino, jovem entre 20 e 25 anos de idade, e com um transtorno mental, esquizofrenia do tipo paranoide. O que acontece é que isso acaba partindo muito só da experiência do indivíduo que está ali, algum comportamento, algum conhecimento sobre o comportamento humano. Isso abre espaço para algumas falhas de quando a gente se baseia apenas na nossa experiência e não no que há de evidência, de outros conhecimentos que seriam relevantes. Vejam que no exemplo que eu coloquei aí, não há nenhuma determinação de onde é que esse sujeito está tirando que é um jovem de 20 a 25 anos. A partir de que informação, que comportamento, que conjunto de detalhes da cena do crime ele está usando para trazer essa informação. Ele não está dando nenhuma base a partir da qual ele está chegando a essa conclusão e nada que dê suporte a ele. Tá, o crime foi um crime bastante impulsivo, mas por que que isso lhe faz entender que é um jovem de 20 a 25 anos? Onde é que está a justificativa que conecta dessa informação do crime para essa informação sobre o ofensor? Então, tem recebido muitas críticas e o próprio FBI vem modificando a sua forma de atuar, aquela tipologia mesmo de organizado, desorganizado. Temos materiais de 2008 do FBI dizendo que eles já não utilizam mais isso, porque já foi desbancado, podemos dizer assim, por pesquisas subsequentes realizadas por outros estudiosos. Aí nós temos uma segunda perspectiva, que seria uma análise aí que eu estou chamando lógica comportamental, que foi criada pelo Brent Dove, lá no Canadá, Estados Unidos, América do Norte. Ele busca fazer análise específica do caso, uma coisa mais ideográfica, sem tanta
dependência de estatísticas ou outros estudos ou bancos de dados. Aqui um exemplo que vocês têm é esse daí. E isso foi retirado de um caso de fato do BrainTube, tá? É uma escrita semelhante à dele, que eu só modifiquei para facilitar o entendimento. As vítimas estavam em sua residência no processo de preparar a comida ou se alimentar. Sua casa era extremamente segura, com ferrolhos e múltiplas fechaduras, tanto no portão externo quanto na porta interna, mas não houve sinal de arrombamento. Logo, o indivíduo deve conhecer e ter a confiança das vítimas. Então, a partir da informação comportamental que é, o pessoal estava em casa, tranquilo, de boas, cozinhando ou comendo, eles tinham múltiplas formas de impedir que as pessoas invadissem, não tem sinal nenhum de arrombamento, então o que é que a gente tem? Que provavelmente essa pessoa é conhecida porque chegou, eles abriram, tiraram toda essa parte de segurança, deixou ele estar lá dentro, enquanto ele estava lá, ele se sentia confortável para continuar nas suas atividades do dia a dia. Então, ele pega informações comportamentais, faz algum tipo de análise lógica, tentando identificar características comportamentais, e para, a partir disso, gerar hipóteses do que seria esse ofensor, de quais características esse ofensor viria a ter. Nesse caso especificamente, é grau de relação com a vítima, se era conhecido ou desconhecido, quão conhecido seria. E, por fim, nós temos a proposta do método britânico, que algumas pessoas, eu mesmo, até alguns meses atrás, chamava de psicologia investigativa, mas veio mudando justamente para desvencilhar uma coisa da outra, que é fazer essas inferências a partir de dados estatísticos, de pesquisas e bancos de dados, quando possível. Aqui um exemplo seria o seguinte: é altamente provável que esse ofensor já tenha histórico criminal por crimes violentos como lesão corporal, pois foi identificado que o uso de arma em crimes de estupro por desconhecidos aumenta em mais de 15 vezes a chance de o agressor apresentar esse tipo de histórico criminal. E aí a pesquisa que ele está utilizando. Então aqui você tem uma indicação de probabilidade, altamente provável, com a conclusão, o ofensor tem um histórico criminal por crimes violentos, baseado em quê? Porque no crime é um estupro por desconhecido e tem uma presença de arma. Tem uma pesquisa que está colocando aí, que faz essa vinculação entre o comportamento, usar arma no estupro de desconhecido e ser alguém com histórico criminal por crimes violentos, e ele está dizendo, né, explicitamente da onde. Então, o método britânico, ele defende, inclusive, a metodologia de escrita do perfil criminal, para que ele não caia em falácias, baseado numa filosofia de argumentação lá da década de 50, 60, que é a filosofia de Thalman. Então, ele teria que ter 6 etapas a serem construídas para ter mais sustentação nessa argumentação e não ficar simplesmente no eu estou dizendo porque eu tenho experiência e eu sei que é isso, e entrar num viés de autoridade, que muitas vezes levaram a erros dentro do perfil criminal e erros grandes que fizeram ter problemas na inserção do psicólogo na investigação no futuro. Aqui é um exemplo de pesquisa, só para tentar deixar um pouco mais claro, um funcionamento que foi feito com homicídios na Espanha. Isso daqui eu acho que é uma das mais simples que tem, só com descrições, e que facilita a gente entender. Então, geralmente, o ofensor, ele é do sexo masculino, 90% dos homicídios foram cometidos por homens. Mas se a vítima é menor de idade, já aumenta em muito a chance de ser uma mulher. Se o método utilizado para matar uma pessoa menor de idade foi a sufocação, é 90% de chance de ser mulher. Então, a partir da análise de 450 homicídios, fazendo, né, detalhamento específico, chegou-se a algumas informações da cena do crime que podem ser vinculadas a características específicas, no caso aqui, o gênero. Existe uma melhor? Atualmente, o ideal é que se evite basear apenas na experiência, devido a falhas possíveis cognitivas, heurísticas, viés de autoridade, e de você não embasar muito. Se for necessário, o importante é que você diga da onde está tirando isso, né? É por conta da minha experiência em outros casos, eu acredito que seja assim, para que quem esteja recebendo saiba da onde está vindo aquela sua inferência, se está vindo de algo mais concreto ou está vindo desse conhecimento adquirido. E aí eles vão ter que tomar decisão baseada nisso. Então, hoje é muito mais defendido as 2 segundas abordagens que eu trouxe para vocês. Uma pergunta que sempre me é feita é sobre a aplicabilidade. Será que funciona? Será que é útil? E aí a gente tem algumas pesquisas sobre isso. A principal pesquisa é o que eu chamo de satisfação do consumidor. É perguntado aos detetives que já utilizaram o que eles acharam do perfil criminal.
A primeira que foi feita foi no Reino Unido, que você vê aí cerca de 82 disseram que foi útil a investigação, e 92,5 que provavelmente ou definitivamente usariam novamente. Isso foi repetido na Coreia do Sul, com 113 policiais que já usaram o perfil criminal, 64% vê como uma ferramenta investigativa valiosa, 71,5% voltariam a usar novamente. No Canadá, foram entrevistados 51 policiais, 29 deles já tinham usado o perfil criminal, 88% acredita que é uma ferramenta investigativa valiosa, cerca de 60% que tem uma base científica, e 50%, metade deles, acreditavam que devia ser usado com regularidade. Então, o que a gente tem é que cerca de 70% a 80% dos detetives que já usaram, ou alguns que ainda não utilizaram, vê utilidade no perfil criminal. Óbvio que tem a questão da desejabilidade social, de ser um pesquisador que usa isso, perguntando o que é que você acha sobre a minha técnica, que não é a melhor forma de fazer isso, mas é o principal tipo de pesquisa que a gente tem até agora. Porém, tem uma que eu acho que é mais determinante nesse sentido, que foi a mais bem feita até agora, utilizando um método experimental com o perfil criminal lá em Los Angeles. A Brianna Fox e o David Farrington, em 2012, eles analisaram mais de 400 ou foi 300 casos de arrombamentos em Los Angeles. A partir disso, eles utilizaram análise de classe latente para identificar grupos de arrombadores, identificaram 4 grupos de arrombadores. Depois, eles pegaram esse perfil que eles construíram, e a metodologia e a teoria por trás, e foram treinar uma delegacia responsável por investigar crimes de arrombamento lá em Los Angeles. Lá, tinham 4 delegacias responsáveis por esse tipo de investigação. Eles selecionaram uma delas e deram esse treinamento durante 2 semanas. Primeira e segunda semana de janeiro, eles treinaram todas as pessoas envolvidas na investigação. Passou-se um ano, eles pediram para não falar para mais ninguém, para não falar com os outros colegas das outras delegacias. Depois de um ano, eles foram avaliar o desempenho dessa delegacia que eles treinaram. Não foi identificado nenhuma outra mudança, como maior investimento, mais funcionários, mais investigadores nessa delegacia. A única coisa que foi identificada foi, de fato, essa modificação com a utilização dessa perspectiva comportamental do perfil criminal. O que é que eles descobriram? Um ano depois, esse ano que foi utilizado o perfil criminal na sua prática, aumentou em 3 vezes o índice de prisão deles. Então, o que antes eles prendiam 1 por dia, vamos dizer, passaram a prender 3 por dia, a identificar mais facilmente os arrombadores lá em Los Angeles. E isso foi 3 vezes melhor comparado com as outras delegacias que não receberam treinamento e 3 vezes melhor comparado aos anos anteriores dessa mesma delegacia. E a única coisa que foi identificada de mudança, de fato, foi a construção, o treinamento e a utilização do perfil criminal. Então, a gente vê que se é seguida uma metodologia para se investigar, se construir e se identificar o que é, de fato, os perfis que tanto se fala, os tipos de ofensores, há uma possibilidade real de melhora na investigação, que nem sempre vai ser a necessidade de um psicólogo estar lá escrevendo um perfil criminal, mas de desenvolver ele e de treinar os profissionais a como utilizar isso no seu dia a dia. Foram replicadas esse mesmo estudo em uma outra vez, teve uma melhora também, mas menos significativa, e isso foi uma tese, uma dissertação de mestrado, então, como não é um artigo, eu também não trouxe. Então, é essa a minha fala para tentar apresentar os tipos e do modelo principal de perfil criminal. Comentei sobre alguns casos, sobre aqueles 6 etapas da construção do argumento do perfil criminal. Se tiverem mais interesse, depois eu posso mandar algum material mais aprofundado, que demora um tempo até a gente aceitar e construir dessa maneira para garantir que o que a gente está fazendo não está causando mais confusão do que melhora. Obrigado. Denis, muito obrigada pela tua partilha. A gente vê que ela vem de muito conhecimento, de muita pesquisa sobre o assunto, e com certeza nos trouxe muita contribuição e vamos levar essa discussão adiante, né? Na sequência, então, eu gostaria de chamar para participar da mesa a psicóloga Maíra Gomes Marque, que é psicóloga policial aqui na Polícia Civil de Santa Catarina. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina,
especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC-Paraná, Independência Química pela PUC-Paraná, em Direito Penal e Criminologia pela UFPR, em Psicologia Jurídica pela PUC do Paraná, em Panorama Interdisciplinar do Direito da Criança e Adolescente pela PUC-Paraná, em Sistema de Justiça pela Unisul e em Avaliação Psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia. É integrante do Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações Políticas da UFSC, Laboratório de Estudos das Violências da UFSC, Grupo de Pesquisa Sistema de Justiça e Justiça Restaurativa e do Grupo de Pesquisa do Centro de Estudos das Toxicomanias, Dr. Claude Olivenstein, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da Faculdade Estácio de Sá e da Cadepol Santa Catarina. Maíra, por favor, pode dar continuidade à discussão. Então, pessoal, boa noite novamente, né? Obrigada pela oportunidade, né? Muitas vezes, né, a gente, na própria instituição, a gente acaba apresentando, né, os nossos estudos, as nossas contribuições, e acredito que isso aconteça, né, em muitos espaços. A gente precisa, né, de pessoas de fora, para que, referendando mesmo, né, esse nosso conhecimento, né? Acho que tem muito a ver com uma cultura brasileira mesmo, né, da gente sempre estar olhando para fora, achando que lá é mais desenvolvido, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente tem a ideia de uma parceria mesmo, né, e vindo, trazendo, né, a experiência, principalmente os conhecimentos aí de vocês, né, que estão estudando e atuando, né, com esse tema. E aí eu também penso que, em termos da trajetória do nosso cargo na Polícia Civil, eu tenho uma percepção que o nosso lugar sempre foi muito delegado ao atendimento a vítimas, né? E claro, eu, em certa medida, me orgulho disso. Eu penso que a psicologia, ela se orgulha de ser uma das profissões que fala de direitos humanos, né, que se entende comprometida com isso, não favorável a exclusões, a violências, né? Então, por um lado, seria até um elogio a gente escutar comentários como de que a psicologia vai proteger pessoas. Então, acho que isso é um motivo de orgulho. Mas, por outro lado, eu fico preocupada com, muitas vezes, a participação da psicologia, e aí falando diretamente da investigação policial, né, como sendo aquela profissão que vai proteger pessoas. Então, como se a gente não tivesse nada a contribuir com, por exemplo, uma constatação de quem foi uma autoria, né, que a gente possa contribuir, inclusive, com a qualificação de um crime cometido, né? Então, fica até, assim, na minha trajetória aqui, eu atuei, para vocês terem uma ideia, a primeira lotação na DEIC, Diretoria Estadual de Investigações Criminais. E foi um completo acaso, porque, na verdade, o nosso concurso, excepcionalmente, ele nos colocava só com vagas na Grande Florianópolis, né? E quando houve, no dia da nomeação, o delegado-geral, acredito que não se ateve a isso, porque, de fato, foi uma excepcionalidade, não houve mais isso, não tinha havido mais isso, nunca tinha havido, né? Parece que tinha havido concursos regionais, regionalizados, mas há muito tempo. Então, houve uma criação de uma vaga em questão, assim, de talvez nem uma hora, né? E o fato é que eu cheguei na DEIC, não sabiam o que demandar de mim, e eu também não sabia o que oferecer, porque, vocês sabem, a formação em psicologia jurídica, ela ainda, né, é bastante precária. Imagine isso, né, eu me formei há 21 anos, né, e alguns meses. Então, não tive esse contato. E na diretoria estadual, eu fui estudando no que eu poderia contribuir. Estudei a negociação de reféns, por exemplo, e aí acabei contribuindo no Pan-Americano do Rio de Janeiro, e tentei propor algumas perícias, né? O que eu consegui vislumbrar naquele momento era perícias, por exemplo, de incidentes de insanidade mental, nos casos ali da divisão de entorpecentes, em que
O delegado, na época, alguns casos de tráfico, ele percebia que poderia, né, ter alguma dependência química envolvida, e ele, então, solicitava, né, que eu pudesse relacionar essa hipótese com o crime. E aí vocês imaginem como é difícil formular quesitos, né? Mas, assim, se ele conseguiu vislumbrar essa possibilidade de contribuição nossa, né? Achei isso muito fantástico. E aí fica já um adendo, talvez nós aqui devamos ajudar a construir os próprios quesitos, né? A gente pode primeiro receber uma demanda, olha, gostaria da tua contribuição e nós ajudarmos juntos e juntas, inclusive nisso, né? E também eu recebi casos de uma investigação de uma situação de pedofilia, uma rede nacional de pessoas que, na verdade, não pedofilia, né, mas que cometiam um crime de armazenamento e transmissão de imagens de teor sexual envolvendo menores de idade. E uma das pessoas ali, o próprio delegado responsável, percebeu que tinha algum indicativo de quadro psicótico, né? Bom, e aí eu fico pensando, né? Porque não consegui propor algo, né? E quando propunha, a receptividade dependia muito do meu contato pessoal com esses delegados, né? Então não havia assim uma clareza, nem para mim, talvez, né? De como a gente poderia contribuir com a investigação policial que não fosse atendendo vítimas, acalmando vítimas, porque às vezes vem essa demanda, né? Olha, você dá uma acalmada nessa vítima, né? Você ajuda ela porque ela está sofrendo muito, então você faça os encaminhamentos. Percebam que a mensagem é: nós vamos poder proteger pessoas, né? Aquelas que merecem ser protegidas. Então fica uma ideia de que a gente não vai poder contribuir com uma investigação por receio de que a gente não vá suportar, constatar que as pessoas podem cometer atos terríveis, né? Como se a gente, então, mesmo constatando isso, a gente fosse tentar justificar o ato. Acho que tem uma ideia de que nós, fazendo, por exemplo, um perfil, né, psicológico, de que a gente fosse justificar o ato das pessoas, né? Acredito que tem essa expectativa, muitas vezes, por parte de operadores e operadoras do direito. Depois eu tive uma passagem na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e eu tentei lá fazer a autópsia psicológica, e eu vou aqui falar bem rapidamente, né, sobre o que seria a autópsia psicológica, a que ela se propõe e um pouco da metodologia. Mas eu também não consegui implementar um trabalho, porque se esperava de que eu fosse acalmar as famílias, ou que eu descobrisse se a família está mentindo, né? Porque a família poderia estar escondendo alguma informação. Vejam, então nós éramos delegados e delegadas a responder desse lugar, né? Eu vou ou proteger pessoas que estão sofrendo, então eu vou acolher essas famílias, ou eu vou descobrir se as pessoas estão mentindo, né? E esse lugar acaba sendo bastante difícil, né, para nós, porque a questão da credibilidade do testemunho, isso seria outra coisa, né? Seria outra possibilidade, talvez, de atuação, né? Bom, a autópsia psicológica, e eu vejo muito relacionada ao perfil, e aí eu vou falar um pouquinho, mas já dizendo a vocês como eu acho importante que a gente se aproxime de intervenções junto a suspeitos e suspeitas de crime, né? Acho que a gente tem que se dirigir para esse público, porque acredito que assim a gente, inclusive, vai contribuir para não haver essas polarizações, sabe? Um raciocínio muito polarizado, assim, né? Tanto de vítima e algoz, como de que a psicologia iria proteger. Então, esse raciocínio polarizado, eu vejo que atrapalha bastante a nossa compreensão dos fatos, né? Então, nós não queremos justificar ato algum, nós queremos compreender, assim como, inclusive, a gente pode trabalhar com vítimas que podem mentir, né? Então, assim, a gente também quer compreender, né, o que pode subsidiar isso, né? Nós não somos ingênuas, né, quando vamos atender uma vítima, né? Então, muitas vezes eu acredito que a polícia é ingênua quando vai atender uma vítima, né? Porque vai atravessada com essa ideia polarizada, né?
Então, acho que a gente pode contribuir. A autópsia psicológica, como eu entendo, ela pode ser o início de um trabalho de perfilamento, né? Em que situações? Situações em que a causa mortis está duvidosa. Vejam que quando se elabora um perfil, já houve uma clareza de que ocorreu um crime, né? Então, se trabalha, de fato, para construir hipóteses a respeito da autoria, da circunstância do crime. A autópsia psicológica, ela é feita no momento anterior, é quando há uma morte e não se sabe, inclusive, se esse é um assunto criminal. Quer dizer, há uma morte e não se sabe se foi um homicídio ou um suicídio ou mesmo uma morte natural. E isso ocorre muitas vezes porque o local da morte não é preservado adequadamente, né? E por algumas circunstâncias. Por exemplo, eu uma vez atendi um caso em que o corpo ele foi encontrado algum tempo depois e num mês de muito calor. Então, não se conseguia saber nem o tempo, mais ou menos, estabelecer com maior precisão qual a data da morte, né? Pela rapidez da decomposição. Então, esse era um fator. E também porque o local em que foi encontrado confundia a análise dos vestígios, né? Porque ali, quando você pensa num homicídio, você pensa num lugar talvez bagunçado, numa reação da pessoa, né? Então, você começa a imaginar várias coisas. Você pensa em suicídio, você já pensa em outros vestígios, né? E aí, esse caso, ele foi bastante emblemático, porque nem mesmo a autópsia propriamente dita contribuía, porque os órgãos já não possibilitavam, inclusive, saber se ele ingeriu ou não alguma substância, né, para cogitar a hipótese do suicídio. Bom, então a autópsia é usada em casos dessa ordem e também em casos de desaparecimento. Por quê? Porque o desaparecimento, ele sim tem a possibilidade de ser consequência de um crime que a pessoa sofreu, né? Um rapto, um sequestro, ou até, né, uma morte, mas ela também pode ser consequência, esse desaparecimento, de simplesmente uma fuga, né? E aí não seria caso de competência da própria polícia. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas trabalha muito com adolescentes, né, pessoal? Então, assim, é muito cotidiano ter notícias de desaparecimento de adolescentes, né? Então, o trabalho de autópsia, ele iniciaria antes de um trabalho de perfil, porque aí antes você teria que chegar à constatação de que houve um crime, tá? Também ela é usada com casos de pessoas em situação de coma e não se sabe a causa, né? Então, uma pessoa que é encontrada em coma, está hospitalizada, não tem condições, evidentemente, né, de trazer informações, e a gente precisa investigar qual é a causa dessa, se foi uma queda, se foi uma violência que sofreu, né? E a autópsia psicológica, ela tem também como foi falado, né, em relação ao perfil, ela tem uma particularidade, ela é uma avaliação psicológica retrospectiva, né? Por quê? Nós precisamos estabelecer alguma noção sobre o estado mental dessa pessoa que não pode falar, né? Ou porque está morta, ou em um estado de coma, ou desaparecida, por meio de terceiros. Então, qual é a metodologia utilizada? Basicamente, entrevistas com pessoas que conheçam, né, tenham conhecido esse sujeito, né? Então, a gente trabalha com entrevistas e com análise de objetos pessoais. Então, é muito comum o quê? Ir ao quarto dessa pessoa, a residência dessa pessoa, a sala em que trabalhava, o espaço em que trabalhava, para que se estude esses pertences aí pessoais. E, evidentemente, que no decorrer ali da investigação se pode acessar profissionais que tenham atendido, né, esse sujeito, porque a ideia é saber o estado mental dessa pessoa o mais próximo possível da data da morte, por exemplo, ou do desaparecimento. O ideal seria em torno de 2 a 3 horas antes. Por quê? Porque aí você conseguiria, né, estabelecer um pouco melhor essas hipóteses, tá? Do suicídio ou da fuga, né? Tá? Então, seria essa a ideia, né? A autópsia psicológica, ela tem
um objetivo, evidentemente, de descobrir, por exemplo, se foi um crime ou não, mas também, pessoal, qual foi a circunstância desse crime. Então, depois, ela continuaria, porque constatando que houve um crime, ela poderia o quê? Caminhar. Vamos imaginar que foi um desaparecimento e a autópsia psicológica indica que foi resultado de um rapto ou de um sequestro, né? Não há um indicativo de fuga. Então, a gente vai vislumbrar qual foi a situação do desaparecimento, qual foi a circunstância, né? Podemos aí falar de motivação desse desaparecimento, e aí, claro, chegar a possíveis suspeitos ou suspeitas, né? Então, por isso que teria esse propósito, assim, trabalharia de uma maneira rica, porque vejam que nós podemos não só auxiliar, né, nessa decisão inicial, se seria caso de polícia ou não, mas também de qualificação, né? Então, porque você vai chegar numa motivação torpe, por exemplo, né, do crime que foi cometido, né, com o perfil, né? Então, ela iniciaria dessa forma e chegaria no perfil, tá? Para encerrar já, também queria destacar que um dos objetivos da autópsia, isso é explicitado, tá? Ser uma intervenção terapêutica junto a familiares e conhecidas dessa pessoa, sabe? Então, ela também tem um propósito terapêutico, né? Isso não seria, assim, um efeito banal, né? A autópsia, ela tem essa proposta, né? De, inclusive, ser uma intervenção terapêutica. Bom, e aí que eu penso o seguinte, há instrumentos que são próprios da autópsia que podem ser aplicados por pessoas que não são psicólogos e psicólogas, tá? Então, são questionários que, inclusive, podem adiantar né, a intervenção aí sim de um psicólogo, uma psicóloga. Então, é possível, mas eu coloco, assim, sempre que essa intervenção terapêutica junto à família, ela já por si só, assim, talvez nos faça pensar que a gente pode fazer de uma maneira diferente, né, esse trabalho de autópsia. Não é uma prerrogativa nossa, mas entendo que a gente pode fazer de maneira diferente, sim, de maneira singular, assim como profissionais de outros campos fariam de maneira singular. Mas acredito que a nossa leitura da subjetividade humana pode contribuir, né, com esse trabalho, assim como de perfilamento, que também não é uma prática exclusiva nossa, mas certamente os nossos conhecimentos, né, de personalidade, de desenvolvimento humano, né, e aí de relacionamentos abusivos e outras questões de processos de adolescência, né, todos esses nossos conhecimentos, acredito que sim, trazem um diferencial na leitura, né, dessa situação, tá? Então, pessoal, seria isso, assim, de introdução, né, sobre esse tema. Muito obrigada. Maíra, obrigada pela tua fala. Estou assumindo aqui o lugar da Aline por conta do fuso horário dela, já está bem tarde lá. Sempre é muito bom ouvir a Maíra, né? Ela deu aula para as nossas turmas na Cadepol, e te ouvir falar sobre a tua experiência, principalmente a questão da autópsia psicológica, é motivo de muito orgulho para nós. Tem uma perguntinha da Melise, mas eu vou deixar para o final, Melise, após as 3 falas, a gente vai abrir para questões, aí a gente retoma a tua pergunta ali do chat, tá? Então, para finalizar a nossa mesa, eu vou chamar o Christian Costa, com toda a experiência dele na área, né? O Christian atua na área clínica e criminal há mais de 20 anos, tem formação em filosofia e psicologia, com especialização em terapia cognitiva e mestrado na área de psiquiatria forense. É doutor pela PUC de São Paulo. Foi colaborador do governo federal de 2006 a 2008, o DEPEN. É autor do livro Se o Mal Tivesse um Nome, editora Valer. Tem suas análises de casos de repercussão nacional mostrados na série Anatomia do Crime. Então, eu passo a palavra para você, Christian. Boa noite a todas, a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho especial por Santa Catarina, pela Polícia Civil de Santa Catarina. Satisfação rever alguns rostos conhecidos, a Maíra,
Denis, que é um rosto conhecido, ele me fez lembrar agora, tem que pedir 1000 perdões do Denis. Gente, falar de comportamento criminal é falar da maior complexidade. Imagina que nós, psicólogos, a temática aqui é a psicologia, o comportamento criminal, apesar que o comportamento ele permeia outras áreas, inclusive a área biológica. Mas nós acabamos que assumimos socialmente, culturalmente, a detenção dessa percepção do comportamento, do lado psi das pessoas. E quando a gente fala em lado psi, em decisão, gostei que o Denis falou em processo decisório, meus últimos 10 anos de pesquisa perpassa para entender o processo decisório desses indivíduos que cometem crimes, eu percebo que a psicologia tem muito a contribuir, sim. Né? Assina embaixo do que o Denis falou, do que a Maíra falou, com a importância da autópsia psicológica, Maíra. Importantíssimo, eu atuei em alguns casos que precisei atuar também com autópsia psicológica. Aqui em São Paulo, na Unicamp, tinha uma professora que desenvolveu muitas pesquisas, a doutora Branca, aqui na Unicamp, felizmente já faleceu. Nós temos na área do criminal profile no Brasil, né, Denis, a doutora Aline Lobato, que está aí com vocês na Paraíba, uma querida amiga, uma grande pensadora da psicologia dentro da observação do fenômeno do comportamento criminal. E a gente vê agora explodindo no Brasil, no mundo, séries, livros, filmes sobre essa área, e parece que é legal falar de serial killer, de psicopatas, e esquecem que para o indivíduo ser um criminoso em série, ou um psicopata que comete crime, lembrando que nem todo psicopata comete crime, ele matou alguém, ele torturou alguém, ele estuprou alguém, e isso não é legal para ninguém. Então, a minha primeira mensagem é de nós não podemos glamorizar o comportamento desses indivíduos. Nós não podemos olhar para esses indivíduos que são criminosos em série, que são psicopatas, que são estupradores em série, e glamorizar, nossa, né, olhar até com respeito pela maestria dos seus atos diabólicos. Não podemos, e me assusta hoje com podcasts, programas, as pessoas quase endeusando criminosos em série. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira de 22 anos, de periciar em situações de perícia DOCA, de assistência técnica, praticamente todos os criminosos em série do Brasil, e não tive a honra de sentar na frente de nenhum, mas tive a possibilidade de aprender com eles. E aqui eu inicio minha fala compartilhando... como é que eu compartilho aqui? Eu vou aqui nessa flechinha, eu trabalho mais com o Zoom. Quem me ajuda aqui, por gentileza? Do lado Isso, da na mãozinha, flechinha. tem lá, apresentar agora. Eu vou aqui Bem embaixo, entre a mão e o rostinho ali de reação. no screen. Apresentar agora. É uma Será que- flechinha. Hum, Não? deixa eu ver aqui. É bem embaixo. 3 pontinhos, né, Christian? Primeiro ali, acho, né? Será que isso aqui deu certo? Sim. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Perfeito. Deixa eu só iniciar lá. Vocês conseguem visualizar? Eu não estou vendo ninguém. Vocês me ouvem? Sim, Ouvimos tá e vemos. perfeito. Ok. Bom, então, o início da minha carreira, para entender o comportamento criminal, foi no que eu chamo de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Eu queria entender a cena do crime, eu queria entender o profile, eu queria entender essas manifestações comportamentais, mas de que maneira eu poderia fazer isso? Então, há 22 anos eu entrei dentro dos presídios para trabalhar, para atuar como psicólogo dentro desse ambiente, e lá fiquei por 15 anos, atuando em manicômio judiciário, que são os hospitais de custódia e tratamento penitenciário, e atuando também em delegacias, em penitenciárias federais e estaduais. Então, eu tive a oportunidade, nesses 15 anos, trabalhando literalmente, diuturnamente, de
segunda, muitas vezes até finais de semana, de criar um banco de dados de 5.000 indivíduos que cometeram crimes. E ao longo da minha trajetória, 2 fenômenos me chamaram muito a atenção, que eram os fenômenos dos crimes sexuais e dos crimes de homicídio. E eu queria entender, com esse indivíduo que estava encarcerado, cumprindo a sua pena, cumprindo a lei, quais os processos decisórios desse indivíduo, se havia algum elemento psicopatológico, se havia algum elemento de comorbidade, de transtornos, etc. E o que eu comecei a observar na minha carreira, que esses indivíduos não tinham tantas relações de psicopatologia, não tinham uma correlação de traços propriamente patológicos, doentios, disfuncionais, eram comportamentos disfuncionais, sim, mas no momento do crime, salvo quando eu atuei em hospital de custódia, que eu via exatamente quadros psicóticos, de esquizofrenia, etc. Então, a engenharia reversa, para mim, foi mais ou menos o que o FBI fez. Né? Apesar do estudo nos anos 70, 80 do FBI ter 36 sujeitos, mas eles deram uma base para a gente entender efetivamente, eles deram o norte. A gente não começa do zero para o profiling, a gente começa a partir de estudiosos como a Anne Burgess, como Hessler, como John Douglas. Aliás, a doutora Anne Burgess é nossa parceira do SECRIM até hoje em pesquisas. Estamos, inclusive, nesse momento, desenvolvendo uma pesquisa em conjunto com o Boston College, onde ela é professora emérita até hoje. Então, nós temos no FBI grandes mentes que eram acadêmicos, colaboradores do FBI e agentes. Obviamente, a necessidade de mais estudos, a gente não pode simplesmente pegar os paradigmas de cena de crime organizada e desorganizada e trabalhar isso com uma verdade absoluta. Temos que trazer o nosso repertório, temos que ter a nossa realidade nacional daquilo que é o comportamento criminal, principalmente de homicida e de um estuprador em território nacional. Temos um país em dimensões continentais, e, obviamente, o que acontece aqui no Sudeste é diferente do que acontece no Norte, no Nordeste, no Sul. São dinâmicas diferentes, motivações muito humanas, mas muito diferentes também. Perfis comportamentais muito humanos, mas também muito diferentes. Temos padrões comportamentais que se repetem, mas que também têm a sua individualidade. Nós precisamos entender melhor isso. Então, o ambiente penitenciário foi uma grande escola para mim, porque eu pude, diretamente da fonte, entender e perguntar por que você fez isso, o que você pensou, o que aconteceu na tua vida um ano antes, um mês antes, uma semana antes, um dia antes, uma hora antes, no momento do crime, uma hora depois. Então, os meus estudos perpassaram esse processo decisório. Eu percebi que precisávamos de ajuda para unir esses dados, para fazer uma leitura mais rica desses dados, que não fosse simplesmente no papel e lápis. Então, eu criei um sistema chamado AMACRE, que é a Avaliação do Grau de Maturidade Criminal, que é um sistema de inteligência artificial baseado naquilo que eu vi durante 22 anos de atuação. Tipos de crime, tipo de decisões, áreas geográficas, processos decisórios, onde que se diferenciava por regiões. Então, esses 5.000 sujeitos avaliados, indivíduos em cumprimento de pena, serviram para mim organizar técnico-cientificamente, obviamente, partindo de parâmetros éticos e legais, montar esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa que termina para começar, termina nesse banco de dados para começar efetivamente um trabalho de entendimento quase que epidemiológico do que seria o processo decisório do crime e do criminoso no Brasil. Essa é uma escala básica da MACRE, baseada nesse sistema, onde a gente chega na cena do crime e começa a entender os fatores, o perfil da vítima, o perfil do agressor, se esse agressor, como é que ele viu essa vítima, a disposição do corpo, os elementos de maturidade criminal, que ali pertence ou não àquela cena de crime. Então, tudo isso é tabelado também a um software, um app, né, que o profiler ou o próprio policial chegaria na cena do crime usando esse app e
clicando naquilo que ele estava vendo, devidamente treinado, claro, em aspectos comportamentais, o que ele está vendo no campo comportamental, naquela cena de crime, porque o nosso olhar ele é muito clínico, como a Maíra falou. O olhar do psicólogo ele é diferenciado, apesar da técnica do perfilamento criminal ser uma técnica criminológica e não específica da psiquiatria ou da psicologia, mas do campo do fenômeno comportamental criminológico. Então, outros agentes podem utilizar essa técnica. O psicólogo ele tem esse olhar mais clínico, essa escuta, essa percepção, e é isso que nós vamos olhar na cena do crime. A cena do crime, eu chamo inclusive de protocolo fantasma, nós temos um diálogo com aquela pessoa, ela merece total respeito, total dedicação dioturna nossa para que esse caso seja resolvido. Mas não só. Eu entendo que o perfilamento ele não serve só para investigação, mas para nós entendermos dados epidemiológicos. Vejam, que a importância do banco de dados é exatamente nós entendermos por que o nosso abusador de criança intrafamiliar, em maior proporção estatística, é o padrasto. Esses dados eu tenho por pesquisas nossas. Mas qual a referência disso numa cena de crime em que esse indivíduo mata essa criança no estupro de vulneráveis, que são menores de 14 anos? Então, não temos dados muito seguros em relação a isso também. Por exemplo, tivemos agora aqui em São Paulo a ação de um garoto de 13 anos que entra e mata uma professora a facadas. Não é o primeiro caso, há casos em vários estados, inclusive em Santa Catarina ocorreu. Temos que entender o processo decisório desses adolescentes também. Então, o banco de dados, ele visa entender esse processo e responder perguntas básicas como essas. Qual a motivação do crime? Quem tem benefício com a morte dessa vítima? O que a vida da vítima fala sobre ela, sobre ele? A casa da vítima foi uma zona de conforto para o agressor? Não só a casa, mas aquele ambiente foi uma zona de conforto? O agressor precisou de força física? Há indícios de que havia mais de agressor? A cena do crime organizado ou desorganizado? E aqui eu insisto na questão da cena organizada e desorganizada como parâmetro básico, mas nós, alerto também, que nós precisamos, no Brasil, alimentar esse raciocínio do que é organizado ou desorganizado. Eu já uso hoje, não exclusivamente o termo organizado ou desorganizado, mas processo de maturidade criminal, cena com maturidade, cena com amadurecimento criminal, e cena com imaturidade criminal, observando processos de impulsividade, controle e organização, como a premeditação do crime. Qual o modus operandi dos agressores? Se há uma assinatura, se há sinais de tortura no corpo, se há mutilação pós-mortem, se houve violência sexual, quais áreas do corpo foram atingidas, se o agressor levou algum totem, né? E a gente meio que popularizou o termo troféu, mas eu prefiro o termo original, que é o totem. O corpo foi preparado para ser encontrado de forma específica? Qual a idade aproximada do agressor? Qual a ocupação? Qual a etnia? Se houve intenção de humilhar a vítima? Se o agressor conhecia a vítima? Se o agressor mora próximo à vítima? O que a dinâmica do crime fala sobre o agressor? Obviamente, o Lino trouxe na fala dele muito bem colocado, nós não vamos ter uma bola de cristal e responder 100% o que vai acontecer e quem é essa pessoa. Mas no campo técnico-científico também, nós não podemos excluir esses fatores para entendermos o que está acontecendo nessa cena de crime e quais elementos, traços comportamentais e análise geral do fenômeno, como essas perguntas básicas, essas 20 perguntas básicas, podem responder sobre o processo decisório desse agressor ou desses agressores. Então, não é uma bola de cristal, não é uma técnica intuitiva, é uma técnica científica. E nós precisamos, em ciência, uma coleta de dados. Então, por isso que eu defendo termos a nossa coleta de dados, nosso banco de dados de análise comportamental de cena de crime no Brasil. Criei também um protocolo manual para cenas de crime de homicídio, crimes sexuais, roubo, tráfico de drogas, etc, etc, etc. Então, aqui apenas um exemplo de um questionário onde eu procuro entender, junto com essa pessoa que cometeu o crime, por que ela escolheu aquele dia, né? Se ela tinha usado drogas, se ela perdeu o controle, se ela levou a arma, se ela pegou a arma que estava lá.
Então, são basicamente de 80 a 100 perguntas por tipo de crime, por tipologia criminal. Isso me levou, ao longo dos anos, a entender, junto com essas pessoas, o processo decisório dela. Lembrando que o processo decisório perpassa também respostas neurofisiológicas e neurocognitivas, como a flexibilidade cognitiva. E a pesquisa que nós fizemos, com avaliação neuropsicológica também, usamos atualmente o FDT, que é o antigo efeito Stroop, para ver grau de controle, impulsividade, decisão, flexibilidade dessa decisão. Tivemos respostas muito positivas para começar a entender o ato em si desse indivíduo. Esse é um ato geral ou esse é um ato específico puramente impulsivo? Então, o que eu quero entender aqui é o planejamento, é o ato e o pós-crime desse indivíduo. Aqui eu ponho a maturidade criminal aqui dentro. Se esse comportamento era normal antes do ato, se ele era disfuncional no próprio ato, e se o repertório comportamental dele traz uma característica de maturidade, de amadurecimento, de maturidade criminal, que é a cena do crime que vai nos responder. Então, planejamento, ato, pós-crime, me interessam deveras para mim entender o repertório comportamental desse indivíduo. O que eu defendo nas minhas pesquisas e na minha linha teórica de trabalho é que esses indivíduos não são doentes. Muitas vezes nem psicopatas são. Lembrando que a psicopatia equivale apenas a 1% da população geral. Mas que esses indivíduos optam em agir dessa maneira porque é um repertório comportamental universal. É do humano, é da espécie humana sermos violentos. E alguns repertórios são repetidos, e nós temos que entender que esses atos não são simbolicamente ligados ao desequilíbrio patológico, obrigatoriamente ser um ato de um psicopata. O ato, por exemplo, de crimes de ódio, os antigos crimes passionais, poucos indivíduos têm relação com psicopatia ou outros quadros disfuncionais, mas é um repertório comportamental de sempre. E aí entramos, inclusive, na esfera do patriarcado. O comportamento disfuncional que eu encontro hoje se repetindo em cena de crime é fantasia sexual, descontrole, manipulação, mentira, imaturidade, impulsividade, agressividade, planejamento e resistência em assumir seus próprios atos. Isso pode ter comorbidade com vários transtornos, mas o que a minha pesquisa traz na minha prática é que esse comportamento ele tem um padrão de repetição na ampla maioria dos criminosos, tanto crimes sexuais, de maneira geral, sendo eles crimes de estupro de vulnerável ou não, e em casos de homicídio. Esse é o último slide. Então, aqui, dentro do planejamento desses indivíduos, eu consegui agrupar, essa é uma tabela mais específica, não vai dar tempo de mostrar aqui para vocês, mas eu consigo observar a imaturidade criminal no crime ocasional e a maturidade criminal corroborando crimes de antissociais e psicopatas. Lembrando que o transtorno da personalidade antissocial é diferente da psicopatia. Ela compõe apenas 1/4 da condição da psicopatia, que também é uma maneira, é um repertório humano também. Se enquadra nos transtornos da personalidade, apesar de não estar nos manuais diagnósticos, mas temos hoje escalas específicas, como a própria escala Ré, que nos ajudam a entender a conformidade e os parâmetros prototípicos se o indivíduo pode ser um psicopata ou não. Então, eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, Christian. Nossa, não tentando me alongar tanto. Acho que foi muito rica a tua fala, para mim é um mundo totalmente novo, acredito que a maioria aqui, né? E é por isso que a Psipol propôs essa mesa, porque somos uma das únicas polícias no Brasil a ter o cargo de psicólogo policial, e é um campo muito fértil para a gente estar adentrando daqui para frente. Então, a partir de agora, eu vou abrir para algumas perguntas dos nossos associados. E já tinha uma pergunta da Melise, direcionada para a Maíra, com relação ao encaminhamento dos familiares na autópsia psicológica. Eu queria deixar também uma pergunta minha, vou deixar essas duas, depois a gente vai abrindo
de repente, blocos de 2 perguntas, e vamos tentar finalizar até às 21 horas, tá? A minha pergunta poderia ser tanto para o Christian quanto para o Denis, ou talvez até para os dois. Eu sou super leiga nessa área, né, do perfil criminal, mas eu percebi que são usados muitos dados estatísticos, né, algo que trabalhei bastante no meu mestrado, mas eu fiquei me perguntando aqui sobre não cair num determinismo, né, porque a gente tem pesquisas que indicam determinados perfis, mas como não cair num determinismo, já que cada crime vai ser específico, né, com indivíduos específicos, então eu fiquei com essa questão na minha cabeça. Então, vou passar para vocês responderem essas perguntas, e depois a gente abre um outro bloco de perguntas. Você fala, Denis, eu falo? Pode começar, depois eu concluo. Tá bom. Na verdade, Samira, falando por mim, eu fujo do determinismo. Eu até me arrepio quando a gente fala em determinismo. Então, mas concordo com você que quando a gente fala em banco de dados, e dependendo da tua linha teórica, você vai enxergar o determinismo. E a gente percebe isso com muitos colegas psicólogos, né, se eles são da área social, se eles são da psicanálise, isso vai depender muito, inclusive se vão concordar ou não com o tipo de avaliação. Então, muitos colegas são completamente contrários à avaliação em ambiente penitenciário, aplicação de escalas, porque entendem que não deve ser feito. A minha experiência e a minha opinião é contrária. Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, se eu for pegar testes, se eu for pegar bancos de dados para fazer um determinismo, isso é um veneno. Mas se eu pego dados para entender probabilidades comportamentais, para ajudar, inclusive, a entender a responsabilidade criminal desse indivíduo, eu acho que é técnico-científico, é ético, e é importante a gente entender. Imagina, Samira, que se os nossos amigos psicólogos ancestrais que passaram, ajudaram a fundamentar a nossa ciência, não tivessem trabalhado com dados. Nós não teríamos hoje, inclusive, o entendimento de uma série de quadros. Eu falo muito em quadro de transtorno, mas você observou que na minha fala eu disse que eu não encontrei esses transtornos. Que a minha experiência é o contrário. Eu não encontrei traços psicopatológicos, transtornos equivalentes, estruturados, ou grandes comorbidades, salvo alguns casos muito específicos. Então, eu uso a expressão repertório comportamental e comportamentos disfuncionais. Obviamente, o crime é um ato sublime da maldade, do desespero, da ganância, do descontrole, é um ato extremo, o ato de matar, o ato de estuprar, qualquer ato criminoso. Mas os meus estudos me levam mais para o lado do homicídio e do crime sexual. Então, eu fujo do determinismo, eu fujo do psicodiagnóstico, eu fujo de afirmar que todo mundo é psicopata, não por mera argumentação axiológica, mas a partir de dados. Eu não encontrei, nesses anos, esses indivíduos doentes, com transtornos, só psicopatas. Eu encontrei indivíduos que cometeram atos disfuncionais e eu chamo isso de grau de maturidade criminal, do indivíduo imaturo, amadurecendo e maduro criminalmente. Então, eu puxo a argumentação etimológica, eu desfaço a argumentação etimológica da doença, convido a pensar em maturidade criminal, convido a pensar em repertório e convido a pensar em disfuncionalidade, para a gente fugir exatamente disso que você bem colocou, que também me arrepia quando eu ouço falar de determinismos. Obrigada. Só complementando um pouco da minha perspectiva também, primeiro que eu fico muito feliz que essa tenha sido a primeira pergunta que veio. Às vezes ela demora muito a sair. Eu sei que eu fiquei extremamente surpreso quando eu estava falando sobre isso na Secretaria de Segurança aqui de Pernambuco, e um policial militar veio, como é que a gente pode evitar cair em estereótipos, porque isso poderia estar justificando uma atuação policial. E primeira coisa, eu fico muito feliz que você pense assim. E aí, como o Christian falou, acho que a parte que mais se assemelha com o que eu penso é que a gente não está trabalhando com se isso daqui está aqui, vai ser dessa forma. Por quê? Primeiro que pesquisa pode ser feita para você encontrar o que quiser.
Literalmente, tem pesquisa que diz que quanto menor o tamanho da privada, do vaso sanitário da pessoa, maior a inteligência dela. Não há relação nenhuma com o outro. Então, qual arcabouço teórico por trás você está utilizando? E diante de uma análise do crime, você pode ter, por exemplo, dois comportamentos. Um crime que tem um conjunto de comportamentos que pesquisa A vai apontar para um tipo de característica do sujeito, pesquisa B para outra coisa, um banco de dados, e aí você é que vai ter que considerar isso junto das outras informações que foram coletadas na investigação, na cena do crime, para ver no que melhor se encaixa. São semelhantes, por exemplo, crimes extremamente emotivos e crimes cometidos por pessoas com diagnóstico de transtorno esquizofrênico. O que vai determinar são as outras coisas que estão presentes, como informações da vítima, possíveis suspeitos no local do crime, etc. Então, a informação vai estar lá, só que quem vai estar usando é que vai fazer, literalmente, o uso disso. Se não, a única coisa que a gente precisava era fazer um algoritmo. A gente pega o chat GPT, coloca as coisas lá, o policial vem, coloca essa informação, ele sai o resultado do perfil. Só que falta, nesse meio aqui, a avaliação qualitativa do profissional, que seríamos nós. Muito interessante. Passa a palavra para ti, então, Maíra. Eu queria complementar, assim, né, sobre essa questão que, assim como não há determinismo, a gente também não pode achar que não existem indícios, né, indicativos, porque senão a gente está propondo que os fenômenos humanos eles brotam do nada, né? Que aí eles acontecem o quê? Como uma decisão que imediatamente ocorre, né? Como uma produção que surge da onde, né? Então, não como uma produção humana, porque entendendo um crime como uma produção humana, não vai ser algo que acomete o sujeito inesperadamente, né? Então, existem indicativos. E aí a importância de se trabalhar, se debruçar sobre várias hipóteses, né? Então, não só sobre um único suspeito ou suspeita, né? Então, acho que isso é interessante, né? Bom, sobre a pergunta sobre as famílias, em relação às famílias, no caso da autópsia, sim, o encaminhamento é uma possibilidade, mas vejam, pessoal, várias intervenções, né? Eu já trabalhei com 2 situações em que eu entrevistei filhos e filhas adultas, né, falando de mortes de pais, tá? E um dos casos, a hipótese era que o pai tivesse matado a mãe ou a mãe tivesse se matado, né? Então, vejam como é trabalhar, né, com um filho, uma filha adulta, e aí você se vê, muitas vezes, sim, precisando fazer intervenções, né, a respeito, assim. Até mesmo com o suspeito, né? Porque nesse caso que eu estou lembrando, esse homem que dizia que não havia matado a mulher, vocês imaginem também como é a vivência para ele, né, de que ele está ali sendo suspeito da morte da mulher. Então, até essa perspectiva, né, nossa, acho que contribui para atuar em várias situações que os casos, né, na sua singularidade, vão trazer, né? Tem mais uma pergunta aqui no perguntei chat. que era porque eu mesmo queria fazer uma pergunta, não sou por isso que eu associado. respondi. Fica à vontade. Eu queria acho que é importante só fechar um raciocínio. Sim, fica à vontade. Que o Denis traz do perigo do algoritmo. Então, essa era uma preocupação minha quando eu criei a Macri, viu, Denis? De não ter um algoritmo padronizando comportamentos e dando laudo final. Eu tive muita preocupação com isso. E a ideia da Macri é colher dados da cena do crime, esses dados irem para uma central, e nessa central está o grupo de profiles trabalhando. Então, eles trazem informações, trazem dados, para a gente exatamente depurar isso, para aí sim, não dar um laudo final, mas apresentar um parecer de possibilidades, você conseguindo resolver o crime ou não. Ajudando a polícia como uma ferramenta para resolver o crime, ótimo. Se não ajudar a resolver, esses dados são coletados no banco de dados para a gente entender de maneira macro aquele tipo de crime, por idade, por local e por área geográfica. Então, foi importante você falar em algoritmo, Denis, até para me esclarecer isso em relação à Macri. Vou dar seguimento, aqui tem mais 2 perguntas, uma do Renato.
Christian, como conseguir esses dados com os autores? Não há tendência de que estejam mentindo ou omitindo informações? Aham. Na fase investigativa, por exemplo, essa é a regra do que nos aparece. E a outra pergunta é feita pelo Denis, também para você, Christian, sobre o aplicativo, se já tem publicação desses dados e se o aplicativo já está pronto para uso. O aplicativo está pronto e agora a gente vai começar a fazer a produção das correlações de dados, Denis, para, inclusive, gerar artigos, etc. Eu, na verdade, esses últimos 15 anos, eu venho estruturando o raciocínio de montar isso. Como que a gente montaria para fugir do psicodiagnóstico, do determinismo, do algoritmo respondendo por si só de inteligência artificial. Então, eu tive que quebrar muito a cabeça, com muitos colaboradores, naturalmente, para chegar nesse resultado. Eu tenho o resultado do meu grupo, mas eu entendo que para esse tipo de sistema, 5 mil é pouco, eu preciso de mais. Né, demais para combinar esses dados, para ver regiões, para daí sim fazer publicações e depois deixar isso aí à disposição das secretarias e dos colegas que quiserem usar, utilizar também. Mas é uma tentativa de colher mais dados, de pensar epidemiologicamente o crime. Obviamente, um trabalho científico ele tem que ter produção científica. Eu não quero correr o risco, né, de outros autores que usaram um N muito pequeno. E a gente está falando de Brasil, a gente está falando de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões. Então, eu acho que tem que ter um N mais significativo para a gente começar a publicar em relação a isso. Não sei se eu te respondi, Denis. No caso, assim, só para concluir, então não tem nenhuma informação hoje de acesso público em revista, Não. em livro, que fale sobre esses 15 anos quando você começou. Então, por enquanto, está Não, assim. eu tenho no livro eu tenho alguns artigos, eu tenho artigos em revistas americanas, isso aí, tá? Sim. Eu tenho vários artigos indexados aí, Brasil, Estados Unidos, livros, etc. Muito da minha publicação científica. Tá no Da teu lado, macro se eu específica. quiser pegar, eu consigo pegar lá? Tu consegue, eu vi que você está me seguindo ali no Instagram tem o link Trui do Secrim, você entra ali, tem todos os artigos nossos, e aí as outras coisas a gente segura a informação para publicar com responsabilidade, para não dar resultados falsos positivos ou falsos negativos também. Mas, obviamente, que a publicação científica, você se expõe para os pares. É importante ouvir a crítica, o olhar crítico do outro, a percepção crítica do outro. Claro, a crítica não vai nos congelar em hipótese alguma. Alguns vão olhar, torcer o nariz para isso, o problema é deles, e outros vão dizer, nossa, isso aqui vai ajudar. Então, nossa ideia é exatamente criar um sistema protocolos para essas pessoas que entendam que possa ajudar. Aqui o Renato faz uma pergunta também. Renato, não tem problema mentir. Dentro dos protocolos de avaliação, por exemplo, quando você avalia psicopatas, eles estão mentindo o tempo todo. Então, não é a entrevista, pergunta-resposta. Quem tem experiência em ambiente penitenciário, quem tem experiência em delegacia como vocês, que tem experiência da prática, sabe que a prática é diferente dos livros. Então, nós sabemos na prática, principalmente quando nós avaliamos indivíduos que são psicopatas, que eles estão mentindo o tempo todo. Então, como é que se aplica uma entrevista como a Scala Ré, por exemplo, a indivíduos que estão mentindo? Porque não importa o que ele está dizendo, é um checklist. O segredo de uma entrevista forense é o lado cognitivo e o checklist. Você vai pontuar informações referentes ao caso ou processo. Obviamente, esse indivíduo tem até o direito constitucional de mentir. Então, o trabalho de perícia, a escuta do perito, o protocolo usado pelo perito é exatamente para antever a possibilidade real e imediata desse indivíduo estar cometendo atos que vão tentar te manipular. Ele vai te manipular, ele vai mentir, mas também não é a regra. A minha experiência mostra que é diferente a penitenciária da delegacia. Na delegacia há uma resistência maior, obviamente, e no ambiente penitenciário eles estão não mais relaxados, mas já estão em cumprimento de pena e eles colaboram muito mais em relação ao ato, às decisões, às motivações. Isso me ajudou muito a montar a Macri,
exatamente partindo do processo decisório desses indivíduos, ouvindo da boca deles, e por quê que eles agiram de determinada maneira, determinado horário, etc. Então, não é uma regra de 100%. Talvez no ambiente, Renato, de delegacia, mas no ambiente penitenciário, a resposta é um pouco diferente. Muito bom ouvir vocês. Eu vou abrir para ver se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Eu queria aproveitar enquanto o pessoal está pensando, ainda voltando na questão do algoritmo que a gente estava falando, a sua fala me relembrou uma das práticas que se assemelha ao do perfil criminal é o que a gente chama de conexão de crimes ou análise comparativa de casos, que é basicamente você ver se dois ou mais crimes que ainda não se sabe quem é o autor, ou se sabe quem é o autor de um deles, pode ter sido cometido pela mesma pessoa. Então, é uma análise comportamental que você vai comparar os casos, por isso análise comparativa de casos. Internacionalmente, tem alguns algoritmos que são utilizados, porque tem o banco de dados, tem o VICLAS e o VICAP, que o policial, quando tem um caso novo, ele coloca lá aquele caso com mais de 170 variáveis que são avaliadas da cena do crime, e aí ele, com a metodologia lá do algoritmo do cálculo estatístico, acusa um número X de casos que são semelhantes e podem ter sido cometidos pela mesma pessoa. Isso daqui não é usado no tribunal, isso aqui não é usado para prender o suspeito e dizer que é a mesma pessoa. Essa informação é levada para um analista criminal, que é um cargo específico, não sei se a gente tem no Brasil, né, se alguém... Você está falando do VICAP. Do VICLAS também, que é o VICLAS que é do Canadá, da Europa, que o pessoal utiliza. E aí, o analista criminal é que ele vai fazer essa comparação, a parte qualitativa disso. Então, acho que isso é um caminho possível, mas que até o momento, né, a exceção do Christian Costa e com a AMAC, eu desconheço a existência de algum nesse sentido para perfil criminal. É uma tentativa, Denis, assim, são 22 anos vendo morte, crianças sendo abusadas, estupradas, alguma contribuição a gente tenta deixar. Eu vejo como o Brasil é grande, e eu e meus colaboradores somos poucos, né? Como você aí, tem a Aline também, fazendo um bom trabalho, tem ali o Jesus, tem o Leonardo, tem o Rui, tem muita gente boa no Sul, no Rio Grande do Sul tem muita gente boa também, no Paraná tem muita gente boa, tem vocês em Santa Catarina, mas ainda somos poucos pensando sobre o perfilamento criminal, que não é nem reconhecido ainda. Se você for ver no mundo, assim, a profissão profiler do perfilador é algo que não está ainda estruturada. Isso é uma coisa, uma responsabilidade nossa. Eu já até conversei com a Aline sobre isso, Denis. A gente tem que organizar isso no Brasil. A nossa geração que veio na frente, né, a gente que já está há muitos anos aí na estrada, a gente tem a responsabilidade com quem está chegando agora, né, com a turma que está começando a fazer as pós-graduações, querendo entrar nessa área, entrando na polícia. Então, nós temos que dar essa contribuição de dados. Então, a minha percepção com a MACRE, fornecer um estudo basicamente epidemiológico, não para resolução imediata de crimes. Se puder, com aqueles dados, contribuir para que a equipe de investigação auxilie a equipe de investigação, ótimo. Se não conseguir, que pelo menos esses dados sejam coletados para a gente entender se há padrões ou não. Tipo, eu posso chegar daqui 5 anos, a MACRE eu venho construindo há muitos anos, mas eu transformei em inteligência artificial tem menos de 1 ano. Eu comecei a aplicabilidade dela reproduzindo com meus protocolos escritos há 6 meses, basicamente. Então, esses dados é um organismo vivo que vai ser algo ainda. Mas é uma ideia de contribuir. Eu posso chegar daqui a um tempo e terei a humildade científica de olhar para trás e dizer, olha, não é o melhor caminho, não está dando certo, mas pelo que eu venho trabalhando dentro desses casos que nós atuamos no CECRIM, que é o nosso centro de estudos, nossa pessoa jurídica, vem dando colaboração. Inclusive, a Maíra teve com a gente no final de semana e eu mostrei o que eu não posso mostrar aqui, Denis, os casos reais que nós atuamos com a MACRE que a gente resolveu. Inclusive de chegar em cidades, olha, tem 20 situações aqui, de a gente resolver os 20 casos com a MACRE.
né? Obviamente, eu não posso falar, a Maíra testemunhou lá os casos, as imagens, exatamente como funciona esse tipo de raciocínio, mas ali eu tinha 8 horas para falar, para mostrar, e aqui, como vai para o YouTube depois da palestra, obviamente, são dados também sigilosos nossos, do Secrim, né, que só o nosso grupo tem acesso para trabalhar, mas depois a ideia não é segurar isso, até porque não sabemos mais do que ninguém. A ideia é pedir ajuda, Lina, a tua ajuda, da Aline também, de todo mundo. A gente tem que caminhar junto. A gente tem na psicologia, e eu vejo isso como profissional há 22 anos formado, que a psicologia é muito desunida, né? Você não vê isso entre os médicos, entre os advogados, mas entre psicólogos você vê, em vez de se unirem, trabalharem juntos, né? É uma luta de foice, um empurrando o outro, ladeira e abismo abaixo, de forma desnecessária, né? E a gente não cresce, a gente não evolui. A gente tem que se unir, fazer pesquisa junto, fazer eventos como esse e somar. Eu acho que a gente tem que somar, né? Com crítica construtiva, com percepção científica, com experiência prática, porque o trabalho na área criminal tem que ter a prática, não adianta eu achar como um criminoso se comporta se eu nunca me confrontei, nunca avaliei, nunca estive no ambiente forense. Então, eu estimulo aí os alunos também sempre a fazer estágios na área penitenciária, em delegacias, e aí em Santa Catarina vocês têm, né, essa possibilidade de serem psicólogos e psicólogas policiais. Isso é muito bom, isso é bom para Santa Catarina, isso é bom para o Brasil também. Então, a Alessandra tinha levantado a mão, vai ser a última pergunta, e depois a gente vai encerrar o nosso evento. Samira, eu escrevi ali. Você quer ler? Meu chat estava lá em cima, não apareceu. Pergunta aos 3 convidados sobre o que foi citado com relação à glamorização nas redes sociais e séries de criminosos em série, se já existem pesquisas sobre o quanto isso pode influenciar o comportamento humano no sentido de pessoas com alguma tendência criminosa aprenderem com essa veiculação nas mídias ou justificarem algum ato por identificação com a história destes serial killers. Eu desconheço se há pesquisas, assim, né? O que eu já sei por exemplo, a ideia de que games influenciariam ou não atos violentos, né? Então, pelo menos ali as pesquisas da professora Paula, esqueci, me deu um branco no sobrenome dela, mas lá da UFPR, né, encontraram, que Acho não que a Paula influenciaria. Gomide, né? Comédia. Isso, de que não influenciaria. Ou de uma forma, né, estatisticamente relevante, assim, eu entendo, agora, numa visão mais analítica, né, que depende da função do crime para aquela pessoa. Então, assim, para aqueles que talvez cometam um crime com uma função, né, de reconhecimento, de esperando, né, que com isso sejam admirados, se convencer de que tem alguma habilidade especial, né, talvez para esse caso em que o crime vai ter essa função, talvez, né, acho que também pode ser por uma via identificatória, né, mas eu não saberia dizer se estatisticamente seria um fator que contribuiria mais, se seria um fator de risco maior do que outros fatores de risco, sabe? Porque acredito que as pessoas podem também estar submetidas a outros fatores de risco ou ter carência de fatores de proteção que levem a cometimento de crimes que têm outra função, né? Mas entendo que para algumas pessoas isso pode ser uma via, mas não saberia dizer se teria, né, essa significativa presença, assim. De maneira semelhante, eu também não tenho um dado concreto para dizer não é, não sei quem avaliou isso assim, assado. Mas, assim, o que a gente tem com relação ao assassino em série, a gente tem menos disso. Aquela ideia do copycat, que é o copiador, é muito mais de ficção do que de realidade. Porque a gente tem mais influência de divulgação para o cometimento, que a gente já sabe, é a questão do suicídio, que tem até normas midiáticas de como se reportar para evitar que caia numa possível repetição de influência, e dos assassinatos em massa,
que tem uma certa ideologia por trás, que é o que a gente está vivenciando no momento. Então, a gente tem uma preocupação nesse sentido, que de fato influencia, mas para o âmbito do assassinato em série, isso parece muito menos comum. Até porque a gente pode dizer que fazem pelo menos 20 anos que a gente consome esse tipo de conteúdo, e que houve uma diminuição, na verdade, desde a década de 80, 70 e 90 de assassinos em série com relação à atualidade. Se fosse, de fato, causar uma influência, a gente teria visto um aumento nessa taxa. Então, não sei se tem algum... Pode ser, provavelmente tenha um caso, outro caso, alguma coisa, anedota de fulano de tal, que viu, que queria aquela fama, principalmente nesse sentido, ou que se identifica com a história do sujeito e reage da mesma forma que ele, mas, assim como a Maíra falou, acho que a ponto de ser significativo para levar as pessoas a um cometimento de crime, se ele já está motivado, eu acho que é mais difícil no âmbito específico dessa assassino em série. De outros tipos de crimes e de situações que envolvem investigação, aí a gente tem já alguma concretude de que isso é problemático. Bom, então, felizmente, teremos que encerrar o nosso evento, já extrapolamos os 4 minutinhos aqui da nossa proposta inicial. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao Denis, a Maíra e o Christian. Acredito que foi muito enriquecedor as informações, os conhecimentos e o compartilhamento de experiências de cada um de vocês. Fica a minha sugestão, acredito que dos demais também, que vocês possam publicar mais sobre essas experiências, quem sabe um livro, né, organizado, com capítulos sobre as experiências de cada um, seria algo muito rico para nós que estamos adentrando. Faz a propaganda aí, O Denis. merchan tem que ser feito sempre, né? Eu botei lá no início da divulgação, mas quem quiser, inclusive, é aí pertinho, sai de Curitiba, sai lá da Juruá. Tem um de perfil criminal e tem um de psicologia investigativa. Legal. Precisamos. Então, estamos encerrando. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Obrigado, pessoal, pelo convite, pela participação, pelas perguntas e pelas trocas aqui. A Maíra, o Christian, a Aline, que no momento não está aqui, a você também, Samira, por ter aí guiado essa mesa conosco. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Nos vemos.